Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e vice-presidente da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. E hoje estamos aqui com o Davi Silva, que é CEO da Apdata. A Apdata é uma empresa de software e serviços de gestão de RH. Davi, é um prazer tê-lo conosco. Obrigada pela sua presença. Ô Marina, obrigado, eu que agradeço, Marina, Rafael. Para não ter aquele começo de um podcast convencional, né, dizendo que só estou lisonjeado de estar aqui, eu queria dizer que não é só isso, né? Eu tive já a oportunidade de encontrar a Falcone, não diretamente, em algumas oportunidades que eu tive na minha vida profissional. Uma delas foi onde eu comecei lá no Polo Petroquímico de Mauá, menino novo ainda, né? 40 anos de Falcone, 41 anos de Apdata, fazendo consultoria para RH. Tive a oportunidade de trabalhar com alguns líderes que a Falcone apoiou ali no processo de formação, na carreira, nessa entrega da excelência operacional, né? Então, desde então, para mim, eu já tinha essa referência. Então, não queria dizer que é só uma honra vazia estar aqui, mas dizer que a Falcone já fez parte dessa história aí. Ah, que legal, Davi. E a gente, né, quando a gente chama aqui médias empresas para contar suas histórias, a gente sabe do quanto tem aí todo um passado, né, de muita luta, de muito empenho. E a gente queria que você contasse para a gente como que é a história da Apdata. Legal. E o que vocês fizeram, principalmente, para transformar o mercado quando a gente está falando de softwares de gestão e serviço, né, para RH? Ah, perfeito. A história da Apdata é uma história comum, né, daquela empresa de dono. São histórias geralmente mais interessantes do que até do CEO profissional em geral, né? É aquela empresa que nasce na garagem da sogra, o fundador que tentou dois, três negócios e deu muito certo em algum deles, né? Então, a Pedata começou bem pequenininha, 41 anos atrás, né? Uma história bem comum mesmo, numa casa ali na zona leste de São Paulo. E foi atravessando aí, como histórias comuns de todos os empreendedores brasileiros que têm uma empresa com bastante tempo já no mercado, né? Enfim, a empresa foi crescendo e num dado momento, acho que há uns 20 anos mais ou menos, de fato ela começou a decolar com uma tecnologia de ponta para RH, né? E apesar de ser uma empresa média, ela sempre teve um produto mais direcionado para grande empresa, para as gigantes, né? Também. Alguns dos principais centros de serviços do Brasil rodam tecnologia, né, produto de RH Apdata, e também serviços como BPO de folha de pagamento, controle de frequência, enfim. A proposta é mesmo de uma jornada de RH de ponta a ponta, né? Falando um pouquinho mais dessa história, né, essa coisa da empresa média que já chamava bastante atenção do mercado, em 2019, setembro de 19, para ser mais preciso, ela passou por um processo de aquisição, né? Então, aí isso certifica o sucesso da média empresa brasileira, que também é uma história comum, e passou a fazer parte de um grande grupo de tecnologia, que é a Constellation Software, né? Uma empresa global que figura sempre ali entre as 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. E a gente já vem aí para completar 6 anos dessa trajetória pós-aquisição. Que legal. Eu tenho um ponto aqui que talvez, acho que as oportunidades aparecem, mas você precisa estar pronto para elas, né? Exato. Usando aqui, né, hoje vocês parte da Constellation, o que fez vocês estarem prontos para despertar esse interesse e abraçar essa oportunidade de vir fazer parte de um grupo tão grande, tão renomado? Poxa, excelente pergunta, né? A Pedata sempre foi uma empresa muito pé no chão,
do ponto de vista financeiro, principalmente, né? Uma empresa muito conservadora. É até uma antítese, né? Falar de tecnologia e conservadorismo, mas eu até costumo fazer uma analogia com um banco, por exemplo, né? Você espera que o seu banco entregue tecnologia, mas você não coloca o seu dinheiro em um banco que chegou ontem no mercado, que é muito disruptivo, que um dia você acessa o seu extrato, ele está num modelo, no outro dia está num modelo diferente. Você quer tecnologia, mas você quer ter também essa segurança, essa estrutura mais conservadora, eu poderia dizer. Então, o modelo da Constellation e a Pedata deram muita liga, né? Porque ao longo dessa trajetória, e no movimento de consolidação, principalmente no mercado de tecnologia, que já existe há 10, 15 anos, todo mundo vai se juntando de alguma forma para se tornar mais competitivo. E a nossa briga, muitas vezes, são com players globais, que são as grandes big techs, né? Então, existia um desejo, um plano de aposentadoria dos fundadores da Pedata na época, mas um desejo de não ver a marca na mão de um concorrente tradicional, né? Então, era uma empresa geradora de caixa, que é dos pré-requisitos de aquisição do grupo Constellation, né, e da Volaris, que é uma divisão do grupo Constellation. Já era uma empresa geradora de caixa, e uma coisa que fez muita diferença foi a tese do Buy Holding Forever, né, que é o quê? Um grupo de tecnologia que compra a empresa e mantém a empresa para sempre. Então, nós fazemos parte de um grupo que nunca vendeu um negócio. Das quase 1.000 empresas hoje que fazem parte do grupo Constellation Software, nenhum negócio nesse período ele foi vendido. Então, uma garantia, primeiro, mais emocional para quem vende o negócio, e segundo, para os clientes que têm a segurança de que estão tratando e continuam tratando com a mesma empresa, né? Então, essa busca, né, por uma empresa que poderia perpetuar a marca deu muito certo, e por ser uma empresa muito organizada, tanto do ponto de vista gerencial como financeiramente, acabou que deu certinho aí, os objetivos foram convergindo e a venda aconteceu lá em 2019. Ô, Davi, eu acho que aqui tem uma dúvida muito comum dos nossos clientes, das médias empresas, né? Olha que interessante a tese da Constellation, ela quer empresas que geram caixa. Exato. Então, por uma empresa que gera caixa, é natural que a empresa não queira vender, porque ela mesmo se paga o investimento. Então, ela realmente tem esse alinhamento com a estratégia do fundo, né? E é algo que é super interessante, porque toda vez que tem essa questão de venda da empresa, sempre são esses anseios, né? Esses anseios até psicológicos, emocionais. Poxa, eu vou vender, depois vai juntar. Ou seja, tem várias estratégias no mundo e pode ser que algumas delas façam sentido para o seu negócio, né? Minha pergunta, Davi, na verdade, eu queria dar um passo para trás, eu queria escutar um pouco mais a sua história. Como que é a sua história, quem é o Davi e como que ela cruzou com a Apidata? Ah, legal. Bom, a minha história com a Pedata ela é longa, ela é praticamente desde o início da minha trajetória profissional, né? Eu entrei no mercado de trabalho em 1997 e eu já entrei numa empresa chamada RH System, uma outra empresa média que está no mercado até hoje, mas que já levava o RH no nome, né? Então, era uma empresa cliente da Pedata. E eu comecei a ter contato com o produto, com o software, né? E aí, depois passei para uma relação de parceiro, para uma empresa parceira. E, de alguma maneira, eu quase sempre estive ligado, hora mais próximo, hora não tão próximo, à história da Pedata, né? Mais ou menos em 2007, eu finalmente passei a fazer parte do time oficial. Nessa época, fazia uma atividade parecida com a de vocês, com a da Falcone, né? Atividade de consultoria para RH. E fui trilhando as posições de uma carreira numa empresa de recursos humanos. A princípio, eu queria muito ser um desenvolvedor de software, até hoje tenho uma certa paixão por isso, né? Mas até um pouquinho antes da minha chegada na Pedata, numa outra oportunidade, eu era uma espécie de faz-tudo na empresa, sabe? Aquele cara de tecnologia que implementa o produto que a empresa compra, mas também implementa o produto que a empresa vende, né? E aí eu percebi, a minha liderança também percebeu uma certa predisposição na relação com o cliente, que unida a essa
capacidade de desenvolver coisas, né? Eu tenho um conhecimento um pouco mais técnico, mas ter também um pouquinho do pé ali no negócio, acabou me direcionando para uma carreira de serviços profissionais, de consultoria, que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Enfim, e ali eu fui trilhando as posições de consultor, as posições de liderança em serviços profissionais, depois com um pezinho também no Customer Success, que é um nome mais bonito que se dá hoje para o relacionamento com o cliente, né? E o curioso é que, assim, a carreira diferente do atleta de alta performance, diferente do médico, diferente do artista, né, onde que você já meio que desde cedo você descobre o talento para aquela coisa, eu acho que uma história comum do CEO profissional, que não é o fundador, né, ele é uma carreira que vai acontecendo aos poucos, né, então você não começa lá no colégio sonhando em ser um CEO, a menos que você já nasça naquele meio, né, naquele meio de já propenso a isso, uma família onde o empreendedorismo já vem ali algumas gerações, né? No meu caso foi o oposto, né? Então foi uma carreira que foi tomando forma até que lá no horizonte surgiu uma oportunidade. Eu briguei um pouco internamente porque eu gostava muito da área técnica, né? Essa área de serviços profissionais. E num dado momento a coisa deu certo, surgiu a oportunidade, me candidatei ao processo nessa oportunidade. Os fundadores estavam deixando a empresa, né, cumprindo o plano ali de uma carreira de muito sucesso, uma contribuição muito efetiva para o mercado de recursos humanos. E eu tive a oportunidade de assumir o business aí já com há quase 3 anos, caminhando para 3 anos agora, né, mas já com uma empresa média fazendo parte de um grupo multinacional, uma empresa canadense, né? Canadense, mas com DNA muito brasileiro, sabe? Aquela coisa da proximidade, de conhecer o cliente, de ir na casa do cliente. É muito do modelo Volaris Constellation de ser, assim, respeitar a empresa, especialmente a média empresa, como ela chegou, aonde ela chegou. Com a chegada da Constellation, como que foi e se teve mudança cultural? Vocês mantiveram os valores, mas mudando um pouquinho a cultura? Teve valores que foram mudados também? Conta pra gente como é que virou a página. Antes, né, empresa familiar. Posso chamar familiar? Uma Sim, empresa sim, familiar, sim. dos donos, né, que estavam ali ainda numa cadeira de conselho. Não, eles permaneceram ainda como presidente e vice-presidente por Ah, 2, 3 anos pós-aquisição. Mais tá. 3 anos, talvez mais de 3 anos. Mas não houve imediatamente, é um pouco da cultura desse modelo de aquisição, né? E a grande diferença de você entrar num grupo de tecnologia e não em um fundo de investimento. Os dois têm as suas vantagens, né? Então, de forma alguma, estou criticando outros modelos. Tem modelos de muito sucesso também dessa forma. Não houve uma mudança cultural imediata e esse era exatamente o plano, né? Uhum. Uma das teses é, se a sua empresa é uma empresa geradora de caixa, se é uma empresa sólida, então quer dizer que você está fazendo certo alguma ou muitas coisas do seu business, né? Então, a proposta era justamente não ter um grande impacto cultural na empresa, tanto que a primeira mudança na camada de diretoria, por exemplo, ela aconteceu anos depois da aquisição, né? O que passou a acontecer naturalmente é a entrada de um conjunto de boas práticas, né? O compartilhamento de um conjunto de boas práticas. Na época, hoje quase 1.000, mas na época 700 empresas de tecnologia que eram medidas da mesma forma, né? Então, isso impulsionou bastante a organização financeira contábil, depois nos processos core de vendas, né, de serviços profissionais, o tema de inovação feito de uma maneira muito mais profissional, ou seja, né, isso também não é uma crítica, mas normalmente a empresa de tecnologia, principalmente no começo dela, ela cresce em cima do sonho do fundador, que geralmente é uma pessoa que vem de uma área técnica, né? Então, quando você muda e começa a fazer parte de um grupo maior, entra uma maneira de fazer inovação que ela tem toda uma ciência em volta disso, para garantir que no final, de fato, você vai ter sucesso, ou se não for sucesso, você vai falhar rapidamente e partir para um outro modelo de inovação, né? Então, não houve, assim, eu ouvi, a primeira conversa com os clientes foi, vai mudar alguma coisa?
olha, não muda, não muda, é assim, a proximidade, a coisa, o jeito de fazer, a maneira de cobrar, isso nada muda. E eu ouvi de um cliente uma coisa, isso me marcou bastante porque eu ouvi de um único cliente. Ele falou, olha, não era um cliente satisfeito, ele falou, espero que mude, né? E aí você coça a cabeça e fala, não, realmente tem coisa que pode mudar, que pode melhorar, né? Que faz parte dessa mudança e você transforma a resistência em oportunidade para você pegar um pouco dessa carona nesse pacote de boas práticas, né? Não, e isso é maravilhoso, né? Você ter dentro de casa tantas opções de melhores práticas para poder usar isso de forma rápida, se espelhar, aprender, saber que já foi feito e testar, né? Acho que definitivamente tem um ganho enorme, né? Nessa oportunidade de olhar para quem está aqui também dentro de casa e está fazendo algo melhor que você e corrigir, adaptar o que você faz para melhorar o resultado. Sempre, né? Sempre, Marina. Esse é um ponto super importante. Eu acho que é um dos grandes ativos, né, do grupo e de carona a Pedata hoje também, né? Porque a empresa que, nesse movimento de consolidação, a empresa que permanece sozinha, ela tem dois caminhos. Não estar sozinha amanhã ou estar muito bem assessorada de gente e de consultorias especializadas para fazer as coisas também, né? Para te ajudar a trazer melhoria para o processo. Então, fazer parte do grupo significa o quê? Significa que eu posso conversar com uma outra empresa de recursos humanos, às vezes, seja do Brasil, seja fora do Brasil. No Brasil, nós já temos algumas do mesmo segmento, né? E trocar um pacote de boas práticas, de coisas que funcionaram lá. Então, esse processo educacional é a única maneira, se a gente pensar bem, de um grupo tão grande, com mais de quase 1.000 empresas agora, manter uma descentralização, manter a decisão descentralizada em cada uma dessas empresas e mesmo assim garantir, né, e dar todo o suporte para que você continue entregando um crescimento orgânico ok, uma lucratividade dentro dos parâmetros que são esperados e que vão garantir que esse negócio continue tendo sucesso ao longo do tempo. Muito legal. Muito legal, Davi. E assim, acho que todas as empresas, todos os nossos clientes, eles passam por algum momento de desafio, né? Alguém que pode estar nos escutando agora, talvez está aí refletindo um pouco a jornada da empresa, se como que ele consegue ter uma vida diferente, uma rotina diferente, cada vez mais sugado na empresa. Ou seja, há sempre alguns tropeços que geram aprendizados, né? É, teve algum que marcou a história da Apdata e a sua história de um momento em que vocês tiveram ali um momento que não estava tão bom a partir dali vocês ressurgiram, né, de forma mais forte, preparado pelo que ia vir pela frente? Certamente, certamente. Eu vou falar um pouco da perspectiva de quem... Até voltando um pouco para fundamentar um pouco melhor a minha resposta, eu diria que a gente incorpora no nosso dia a dia muitos neologismos, muitos termos importados, muitos nomes bonitos, mas tem uma coisa que para mim nunca envelhece, que é o sentimento de dono, né? O sentimento de dono, a gente ouve isso, eu praticamente desde que ingressei no mercado de trabalho, e para mim continua sendo uma coisa atual. Então, nessas empresas que eu passei, cenário Brasil, empresas que atravessaram 3, 4 décadas, né? De falar de carga tributária, instabilidade política, instabilidade econômica, tarifaço, né? Agora também, que afeta de alguma maneira a vida do cliente, pode afetar a vida do cliente principalmente. Enfim, então isso é parte da realidade do empreendedor brasileiro, né? Eu acompanhei isso muito de perto e eu pude aprender, primeiro com aquele instinto de sobrevivência do empreendedor, do dono de empresa, do fundador que é calejado, já tem muita cicatriz de batalha, né? Então, nessas empresas, em alguns momentos da vida, a gente atravessou e geralmente a gente saiu mais forte. Mas para não ir no business as usual da coisa, acho que a pandemia foi a última grande coisa e que nos tornou mais forte, né? Na época, eu liderava um time de pouco mais de 100 colaboradores, né? Desse organismo todo que era a empresa, era diretor de 2 áreas ali na empresa. E a gente se viu, né? Primeiro passando por um processo de aquisição em setembro de 19, ou seja, com aquela expectativa de entrar uma cultura global na empresa muito diferente, que é uma dúvida que sempre fica. E
6 meses depois, um time que estava acostumado a estar todo dia na casa do cliente, olho no olho, implantando soluções ali do lado do cliente, todo mundo indo para casa, um backlog de projetos todos sendo engavetados sucessivamente, né, um após o outro, e você começa a olhar para a empresa e falei, peraí, o que eu vou fazer com esse monte de gente, né? E não tinha um guia de bolso prático, porque no mundo corporativo moderno a gente nunca viu nada parecido, né? Então foi um momento bem difícil de tomada de decisão. O que eu faço com esse grupo de colaboradores, né? Então foi uma coisa que eu participei, não fui ativamente o decisor, mas estive muito próximo disso, né? Então, você tem a responsabilidade com um time que você pode... Qual que é o movimento natural? Desliga, reduz, perde todo aquele capital humano que você levou mais de uma década, às vezes, para poder construir. As pessoas ficam desamparadas, não têm emprego, dificilmente teriam emprego naquele momento ali, porque estava todo mundo assustado, né? E, enfim, mantém a empresa rodando. Então, não foi a decisão que a gente tomou, né? Foi uma decisão muito difícil, é a parte difícil das decisões difíceis, né? E aí conta muito aquele negócio do empreendedor calejado. Eu já vi alguma coisa assim, algumas coisas já me assustaram nessa trajetória, e eu acho que o capital humano vale muito, né? Então, eu vou esperar e vou ver o que vai dar. E logo depois começou a vir um sol, né? Vinha aquela luz no fim do túnel, quando todo mundo começou a ver um horizonte. E aconteceu justamente o oposto, porque as empresas começaram a desengavetar seus projetos de transformação digital. Eu não acredito muito em coincidência, mas para ser mais prático, eu vou dizer que, por coincidência, nós tínhamos alguns produtos que cabiam naquele momento, né? Por exemplo, fazer um processo de onboarding na empresa, né? Capturar a documentação sem precisar ir lá deixar uma cópia na empresa, fazer uma leitura de OCR de documentos, registrar o ponto usando a biometria facial, com a geolocalização para saber onde a pessoa está, enfim. Começou a aparecer muita oportunidade. Então, aquela decisão de manter um quadro num momento difícil e a demanda crescente, aquela corrida por profissionais de tecnologia que aconteceu logo no momento seguinte, né, acabou sendo uma decisão muito acertada e a empresa começou a crescer 2 dígitos altos depois dali, né? E foi um momento muito bom para as empresas de tecnologia que foram um pouco mais ousadas em preservar seus times no momento inicial. Houve uma transformação digital coletiva do mundo, né? A gente ganhou algumas décadas ali em adoção de tecnologias que iam demorar muito tempo para as pessoas usarem, né? Então, a gente vê isso também no setor bancário, houve uma bancarização absurda no Brasil, né? Então, realmente foi transformador. E aí, Davi, deixa eu só pegar esse gancho, que você trouxe um tema que a gente lida muito com os nossos clientes, principalmente de tecnologia, que é a forma do trabalho, né? Na pandemia, a gente foi obrigado a ficar 100% remoto. Depois de um período, né, a gente ficou híbrido. Como é que vocês estão hoje, né? Porque, assim, se a gente olha todos os clientes que a gente atende, mesmo na pandemia, eles tenderam a ficar presencial. A média empresa, o máximo que ela pôde, ela conseguiu ficar presencial. E como é que vocês estão hoje? Como é que é o modo de trabalho que vocês estão vivendo hoje? Até o que vocês estão vendo de mercado? O remoto morreu mesmo? Olha, eu vejo uma tendência forte de diminuição do trabalho remoto, né? A gente trabalha com pessoas e você vê esse movimento claramente no cliente acontecendo. Nós adotamos o modelo híbrido, exceto para algumas posições que nós contratamos. A pandemia deu esse benefício também. Você pode contratar, por exemplo, um Product Owner, como nós temos hoje, um na Califórnia, um em Miami, enfim. Contratar gente à distância e contratar pelo talento é verdade, isso aconteceu e funciona bem e está acontecendo até hoje, né? A gente, em momento algum, pensou em retroagir com o que deu certo. Mas eu diria também que nós atravessamos na pandemia mais no final ali, né, na reta final, talvez o nosso maior momento mais complicado em termos de retenção, produtividade e, consequentemente, de qualidade para o cliente no final. Eu não culpo o modelo remoto 100% por isso, né? Meu modelo assim, é muito obcecado por número e por mensurar o trabalho, né? Talvez se nós estivéssemos no momento que nós estamos hoje, mais maduros em
modelos de mensuração de produtividade, talvez nós tivéssemos estendido o remoto por mais tempo. Então, eu não acho que tem um modelo adequado. Eu, particularmente, sou adepto do olho no olho, gosto de ir no cliente, acho que isso muda muito a relação, né? Mas eu não posso negar que o trabalho remoto fez com que uma implantação, por exemplo, que antes você gastava milhares de reais, milhões, às vezes, em deslocamento, né, de pessoas, impactava a vida das pessoas, hoje ela acontece, uma implantação do nosso produto aqui, lá em Angola, por exemplo, sem você precisar fazer uma viagem e no final tudo vai bem, tudo dá certo, né? E gasta-se muito menos também. Então, acho que tem um pouco da beleza dos dois modelos e não tem um modelo certo que vai atender todo mundo. Davi, quero resgatar aqui o ponto que você trouxe aqui previamente, que você falou, sempre fomos uma empresa que combinamos inovação, tecnologia, mas também com um certo conservadorismo, Sim. né? E acho que cada vez mais as empresas que adotam softwares e serviços para a gestão de seus RHs querem ter produtos inovadores que transformam, mas ao mesmo tempo a solidez de algo que dá certo, né? Não dá para ficar correndo risco ali de Sim. processar uma folha, né? Uhum. Ainda mais em empresas tão grandes como vocês têm clientes. Como que você equilibra a inovação, a transformação dos seus produtos, mas também com a solidez de garantir que aquilo ali vai ser eficiente sem gerar nenhum atrito, nenhuma desconexão para os seus clientes? Esse é um desafio contínuo, né? Até mesmo hoje só se fala em inteligência artificial e é uma verdade dentro do RH, né? Eu acho que o primeiro ponto é o aprendizado com o que a gente já viu no mercado. Tem algumas empresas do nosso segmento, a gente divide bastante administração de pessoal e pagadoria no RH mais estratégico, de desenvolvimento de pessoas. Uhum. No campo de desenvolvimento de pessoas, você tem mais espaço para criatividade, para inovação, né, para ser mais disruptivo, para fazer experimentos. No campo da pagadoria, que é um campo muito mais regulamentado, você tem mais espaço para implementar produtividade, para você acelerar o ganho de produtividade, né? Mas, ao mesmo tempo, assim como eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu entro no meu banco, que é o meu banco desde quando eu entrei no mercado de trabalho, e quando me mudam o modelo do extrato, já me causa um certo sentimento de rejeição, né? Então, a gente procura, primeiro, o benefício de ter uma área de serviço muito grande dentro da Pedata, né? Que processa algumas centenas de milhares de demonstrativos de pagamento por mês. Já é um excelente laboratório para você testar a inovação primeiro, principalmente nessa parte mais conservadora do universo de recursos humanos, né? Então, eu acredito muito naquela coisa de que para você saber o que o cliente precisa, você tem que sentir na pele a dor do cliente, né? Então, antes de mudar um processo para um personagem da área de RH lá no cliente, a gente muda dentro de casa. Uhum. Então, experimenta, exercita, vê como foi a aprovação e daqui a pouco, 3 meses, isso vira verdade dentro de um processo natural de update dos demais clientes, né? E a experiência da rua, né, a experiência que a gente vê no mercado, ela também é muito válida. Então, algumas empresas elas foram muito disruptivas, principalmente com o uso da inteligência artificial na sua jornada, lá atrás, ainda com outras soluções de inteligência artificial, que trouxeram uma produtividade muito bacana para o RH, né? Então, houve um ganho de produtividade, mas a gente não pode esquecer que o nosso cliente principal hoje não é mais o RH que opera, é o colaborador lá na ponta. Então, eu já ouvi experiências de empresas que trocaram seus produtos muito bons do RH para dentro, porque eles não eram bons do RH para fora. Então, você imagina você ter um produto que te entrega uma eficiência operacional, mas você não consegue, por exemplo, captar candidatos para ele, né? Então, tem um aprendizado aí que a gente trabalha com recursos humanos. Então, não dá para pensar numa área de recursos humanos sem humanos num primeiro momento, né? Então, é uma mudança que a gente tem que fazer com bastante responsabilidade, olhando para dentro, olhando para fora e vendo qual que é até onde a gente pode entregar nesse momento.
E, Davi, como você tocou nesse tema de inteligência artificial, umas semanas atrás eu estava conversando com um empresário também de tecnologia e olhando um pouco para dentro, né, de como é que estava sendo o desafio dele de incorporar AI nas rotinas de desenvolvimento das squads para conseguir ganho de produtividade. Como é que vocês estão encarando esse desafio internamente? Olha, é por aí que quase sempre, né, eu tenho um CTO que toca o negócio comigo e eu lembro que há algum ano e meio atrás ele estava fazendo os primeiros experimentos e eu ainda não tinha ido muito profundamente no assunto, né? Então perguntei para ele, falei, e aí, qual que é o que você tem percebido de retorno? Você, normalmente, isso tem frustrado a sua expectativa ou tem atingido a sua Uhum. expectativa? Ele falou, olha, Davi, sempre tem excedido exponencialmente na área de desenvolvimento. Então, de fato, é um acelerador muito grande para as squads, né? Hoje no grupo a gente tem um time de chamado Digital Transformation, que nós temos quase que uma obrigação de investir em inteligência artificial, iniciativas de inteligência artificial com um percentual X do nosso faturamento hoje, né? Então, é a maneira como o grupo encontrou de garantir que você está investindo. É lógico que você precisa também adotar os parâmetros para que você não invista, não rasgue dinheiro, não é por aí, né? Mas é Investir, uma... usar e dar resultado, né? Exatamente, faz parte do processo falhar. Aliás, existem estatísticas, né, que com o uso da IA, um percentual muito grande dos projetos eles falham, mas tem a característica de falha mais rápido. Uhum. Você acaba desinvestindo da iniciativa muito rapidamente também. Então, tem sido um acelerador super importante, né? Hoje eu tenho pelo menos de 15 a 18 iniciativas de inteligência artificial em todas as áreas da empresa. É curioso, você pega, por exemplo, a área jurídica, né? O nosso legal, há 2 anos atrás, era muito resistente, era todo assim, ó. Ah, não faça isso, cuidado com isso, não coloque aqui. Hoje, a abordagem do legal é totalmente diferente. Utilize essas ferramentas são seguras, esses modelos de contratos são seguros, você pode adotar. E a própria área jurídica, que é uma área muito tradicional, é pioneira no uso, né? Você pode, por exemplo, na hora de comprar uma empresa, você pegar todos os contratos de fornecedores, subir numa inteligência artificial, que é o melhor que ela faz, ler e interpretar textos, né? Uma qualidade essencial dessas ferramentas. E ele já avaliar o compliance, ou quanto os contratos são aderentes ao modelo de contrato padrão. Uma Uhum. atividade que você levava um mês, dois, com algumas pessoas fazendo, você consegue ter o resultado em minutos ou horas, né? Então, é um negócio fantástico, realmente, que não dá para a gente não considerar. Davi, olhando para frente, né? Acho que essa história é tão sólida com a Constellation, né, fazendo parte do negócio. Qual é o sonho grande? Onde que a AppData quer chegar? E o que vocês estão fazendo hoje, no curto prazo, para viabilizar esse sonho? Olha, essa empresa de tecnologia, ela tem que... Eu acho que é onde mais você precisa ter o plano de curto, médio e longo, né? O plano de empresa de tecnologia tem que olhar 10 anos para frente, porque eu já vi empresas como a nossa, assim, praticamente desaparecer ou deixarem de ser competitivas em 3 anos por não ter um plano de curto, médio e longo bem estruturado, né? Então, bom, eu acredito muito agora na Pedata. A gente sempre fez a coisa, sempre procurou fazer a coisa com um propósito, mas acho que mais do que nunca o propósito ele tem que estar aliado à nossa razão de ser, né? Então, não só em tecnologia, quando você fala, eu vou prover uma ferramenta onde o colaborador ele não vai ficar fora do radar para participar de um processo para ter uma promoção, ou para que ele não tenha uma análise, uma avaliação de performance com o viés de um gestor, por exemplo, né? São coisas mas é o by the book de uma ferramenta de recursos humanos, né? Eu estou procurando para a Pedata agora propósitos maiores, né? Por exemplo, a concessão de crédito para o trabalhador no Brasil, né? Que comparado com os países mais desenvolvidos, ele ainda é muito restrito, né? Você trabalhar para conectar com plataformas tanto
públicas quanto privadas, onde o colaborador ele pode ter o dado dele com mais acuracidade e, consequentemente, mais acesso ao crédito, é uma coisa que simples, ela não tem muito romance em torno, não é muito bonita, mas ela tem um propósito. E é uma coisa que eu acho que faz bastante sentido, né? Disponibilizar para o colaborador diretamente, fora dos benefícios tradicionais que a empresa já oferece, uma camada de benefício que dê a ele o acesso a uma compra que ele pode fazer dentro de um coletivo que individualmente ele não teria acesso, é uma outra coisa que tem bastante propósito, né? Por exemplo, um trabalhador com uma renda menor poder comprar um produto de saúde para o pai, que normalmente não faz parte do conjunto de benefícios normais, né? Então, isso é um propósito para os próximos anos, mas esse ainda é o plano de médio, né? O plano de curta duração, a gente tem uma versão nova do produto, que é a maior mudança que a gente fez nos últimos 20 anos, que vai entregar para o nosso cliente final, lá, o colaborador na ponta, o gestor, o RH, uma experiência muito diferente, né? Com muito mais fluidez, produtividade também. Esse já é um plano para 25 e 26. E, enfim, eu acredito que o plano para longo prazo é isso, é o RH com propósito, é o RH eficiente, mas ainda com o humano como figura central. Afinal, a gente não é só recurso, a gente é recurso humano, né? Não dá para ser diferente. E, Davi, acho que recursos humanos, pessoas, é uma dor muito forte dos nossos clientes, assim, dos médios empresários de forma geral, né? A gente percebe que ele é uma luta desigual, né? De atrair talento, reter talento, de conseguir ser referência normalmente, empresas que têm uma maturidade de gestão mais baixa, que têm menos processos formalizados. Como que a AppData pode ajudar essas empresas? 80% dos nossos clientes reclamam que não tem um time com todas as habilidades necessárias para conduzir o negócio. Assim, na prática, eles falam, falta mão de obra qualificada na minha empresa. Sim, eu gosto de pensar no RH como uma jornada totalmente integrada, né? Eu acho que um grande caminho para você fidelizar o colaborador, é óbvio que o show me the money faz diferença, né? O pacote de benefícios faz diferença, mas você ser uma empresa que de fato consegue mostrar para o time que RH não é só folha de pagamento, né? RH não é só pagar o salário certo, não é só controlar a assiduidade das pessoas. É por isso que a gente acredita muito nesse conceito do tal do one-stop shop, né? Que é comprar, ter uma solução e ter processos que realmente vão te entregar um RH de ponta a ponta, né? Então, desde o momento onde você orça uma vaga, por mais simples que seu processo orçamentário possa ter, orçar uma vaga, conseguir publicar essa vaga nos canais corretos, conseguir mostrar já na primeira impressão para o colaborador que você tem um processo de onboarding legal, onde ele consegue fazer isso com fluidez, receber as capacitações iniciais, fazer uma boa integração. Depois administrar aquilo que é o que eu comentei, o business as usual, né? Ou seja, pagar corretamente, controlar até onde precisa ser controlado, oferecer um programa de performance que vai garantir para ele que ele tenha os feedbacks e que ele consiga vislumbrar uma carreira, um próximo passo de carreira, né? Uma disciplina de cargos e salários faz muita diferença, né? Você vê em pesquisas de desligamento que empresas que não têm uma política de cargos e salários clara, elas têm um turnover muito mais alto, né? E tem o tema, dependendo do segmento, saúde e segurança é super importante, né? A gente está em tempos aí de NR1, você vê o tema da saúde mental em pauta e afastando, gerando prejuízo para as empresas, mas principalmente para quem de fato se afasta do trabalho, que é quem sofre de verdade com o problema, né? Então, eu acredito que uma boa ferramenta que vá desde a atração até o offboarding, né? Associada a um processo de RH que a empresa pode
buscar uma consultoria para apoiar na questão de negócio, ela certamente é um grande passo para essa coisa da retenção começar a funcionar melhor. Fantástico. Davi, e para o nosso ouvinte que está aqui, né, para as empresas, acho que de qualquer porte, na verdade, né? Eu queria que você falasse qual que é o porte que faz sentido para você e faz aí a propaganda da AppData, como, né, virar um cliente da AppData. Leva, é um prazer. A gente tem dois tipos de solução dentro do grupo, né? Dentro do grupo nós temos outras empresas também, além da AppData, mas, enfim, o cliente AppData é o cliente médio, grande ou muito grande. É aquele cliente que normalmente tem ali 300 funcionários até o limite, né? E para empresas que pensam grandes. A gente também oferece produtos para empresas que têm um headcount menor, mas ela já pensa grande. É uma empresa que tem uma estratégia de crescimento já bem definida, a empresa que está no Brasil, mas faz parte de um grupo global, a empresa que tem o desafio também de não ter diversos fornecedores de folha de pagamento na América Latina, por exemplo, que é um mercado que a gente atua bastante, né? Então, ao invés de ter um produto de folha em cada país, você pode ter um único produto de folha, um único HCM também. Então, todas as empresas com esse tipo de desafio, elas são clientes em potencial da Pedaços. Grandes centros de serviço, né? Produto com bastante flexibilidade embarcada. E vai ser um grande prazer poder conversar com esses interessados aí. Muito legal. Davi, parabéns pela história. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Quero deixar aí um espaço para você despedir do nosso ouvinte e dar alguma mensagem final. Legal. Obrigado, Marina. Bom, queria de novo agradecer pelo convite, né? Quem quiser continuar essa conversa vai ser um prazer também. É um assunto muito, muito gostoso de falar, porque é o que a gente faz no dia a dia, né? O meu LinkedIn, procurando Davi Silva AppData, certamente vocês vão encontrar. Sobre a AppData, a gente tem bastante informação no portal e tem lá meios de contato. A gente é super rápido nesse primeiro retorno. Ali, em minutos, você está falando com uma pessoa, tá? Uma pessoa de verdade. Então, é isso, e queria agradecer muito aí a Falcone. Como eu disse, é um marco profissional estar aqui com vocês, né? É uma realização poder fazer essa conversa e na qualidade de entrevistada, né? Naquela trajetória do CEO, do empreendedor, eu não tive essa ousadia de pensar que eu estaria aqui sentado com vocês algum dia. É um prazer imenso. Mérito seu, parabéns. A você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Para acompanhar este episódio e os demais, fique ligado no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Um abraço. E se você ainda não inscreveu ou segue a gente no seu agregador, agora é o momento, siga e receba as notificações dos nossos próximos episódios. Até mais!